Bom, a gente amanhece depois de dias tensos em função do julgamento do Supremo Tribunal Federal. Temos outros assuntos importantes. Pegaram o tal careca do INSS. Vamos contar sobre isso, vamos falar sobre isso, vamos falar das investigações sobre a roubalheira do INSS, que vem de anos e anos e que só cresceu nesse governo, até que a Polícia Federal, sem qualquer intervenção do governo, mudou, né? Conseguiu interromper o processo, que continuaria sem ação da Polícia Federal. O governo tentando dizer que parou a corrupção no INSS. Não é verdade. A Polícia Federal parou a corrupção. Felizmente conseguiu parar a Polícia Federal. E nós vamos falar sobre isso. Eu queria retomar a ideia de dias que nos fizeram pensar, porque quando a gente vê o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal e para e pensa, a gente precisa refletir sobre o que a gente quer para o Brasil e que país a gente está construindo. Quando a gente condena um presidente da República por tentativa de golpe de Estado, ninguém ficou assustado com a condenação. Algumas pessoas ficaram decepcionadas, outras ficaram tristes, outras ficaram felizes. A gente viu gente festejando em bares, a gente viu gente chorando, a gente viu de tudo. Mas ninguém ficou espantado com a imputação. Ninguém ficou espantado com o fato de que um presidente pudesse ser acusado de uma coisa tão grave. E isso em si é grave. Se alguém chegar e falar que o primeiro-ministro inglês ou que alguém na Inglaterra hoje tentou dar um golpe de Estado, mas vai parar a sociedade para falar, peraí, do que vocês estão falando? Como assim golpe de Estado? Mas aqui, quando a gente fala que Jair Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado, você pode dizer, tem prova, não tem prova. Atos preparatórios, atos executórios. O Luiz Fux deu um voto muito bom, diga-se de passagem. Na leitura dele, não ocorreram atos executórios. Mas ele não nega. Nem ele que absolveu o Bolsonaro nega a ocorrência de atos preparatórios, ou seja, alguma coisa essa gente fez, até na opinião do Fux, e que é heterodoxa. Então, a gravidade da história, para mim, não está na condenação do Jair Bolsonaro. A gravidade da história, para mim, está no fato de que, no Brasil, isso acontece. E isso é crível, pode acontecer. Ninguém se assusta, se decepciona, chora, festeja, viva, aprenderam, pena, aprenderam, que absurdo. Tudo bem, mas pode acontecer. Tanto que já aconteceu. Então, não se fala em golpe ou em virada de mesa na Inglaterra desde o século XVII. E, no entanto, aqui a gente teve a proclamação da República como um golpe de Estado, né? A gente teve em 1930 como um golpe de Estado, 40 anos depois. A gente teve em 1964, 34 anos depois do golpe de 30, como um golpe também. Isso falando dos golpes. Pessoas que se reuniram e tramaram contra o poder constituído para tomar o poder constituído. Dom Pedro II caiu, 1930 uma virada de mesa, a chapa de Getúlio Vargas e João Pessoa perdeu a eleição, pô. Perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição foi Júlio Prestes. Aí Getúlio disse, não vamos, não quero, não gostei. E aí vira a mesa, 1930. 64 é a mesma coisa, virada de mesa. Então é um país que convive com a falta de compromisso com a democracia, a falta de compromisso com o Estado Democrático de Direito. É um país onde a virada de mesa é possível.
Impossível. Tanto é que ninguém ficou espantado de ver o Jair Bolsonaro acusado disso. Podem estar espantados, decepcionados, como eu falei, tristes, felizes e tal, com o fato dele ter sido condenado. Porque aí o que é comum no Brasil depois da tentativa de golpe é a impunidade. Então alguém poderia dizer, não, tá vendo? Não deu em nada. Tipo Lava Jato. Não deu em nada. Aquela confusão toda e não deu em nada. O Bolsonaro foi absolvido. Não é esse o ponto. O ponto é possível no Brasil existir uma conversa sobre golpe. Isso é que é assustador. O assustador não é ser condenado. A condenação é aquela que você fala, gente do céu, eu fiquei vendo as manchetes, as chamadas, a gente deu ontem, né? Aqui na Band News FM, eu estava na bancada do Jornal da Band, transmitido ao vivo aqui pela Band News FM, e a gente abriu o Jornal da Band falando 27 anos e 3 meses. Um ex-presidente da República, ele teve 58 milhões de votos nas eleições de 2018, depois perdeu um pouquinho para as eleições de 2022, e ele tomou 27 anos por tentativa de golpe. O que aconteceu no Brasil, essa tentativa de golpe, que o Fux diz que foram interrompidos nos atos preparatórios, e a maioria da turma do Supremo diz que foram para os atos executórios, então não vamos entrar nessa discussão, mas as conversas não eram próprias de quem estava fora e queria entrar, como República, 1930 e 1964. República 1930 e 1964, Proclamação da República 1930 e 1964, eram grupos que estavam fora ou foram derrotados, no caso de 1930, e queriam entrar. Estão fora. E o Brasil era uma monarquia, era Dom Pedro II. Aí deram uma virada de mesa, chamaram lá o Deodoro, vai você. E aí deram uma virada de mesa. O Deodoro, aliás, nem era republicano, ele era monarquista. Mas fizeram uma virada de mesa, tiraram quem deveria ficar, ou quem a Constituição dizia que deveria ficar, e viraram a mesa. Aí fizeram depois uma nova Constituição, em 1891. Mas 1930 a mesma coisa. Quer dizer, quando Getúlio Vargas perde a eleição, ele diz, não quero, vira a mesa, não vou deixar o Júlio Prestes, e ainda depõe Washington Luiz, que era o presidente até então. 1964 igual. Agora, em 1937, e aí esse se parece um pouco com o momento atual, você teria eleição em 1938. Então tivemos a Revolução de 30, fizemos uma Constituição em 34 que previa eleição em 1938, e estava vendo lá o processo eleitoral, 1937, os candidatos e tal. O Getúlio Vargas dá um golpe. E aí você tem o Estado Novo. Então ele era o incumbente que resolveu dar um golpe. Já tinha dado em 30, deu um golpe em 37. Esse golpe de 37 é muito semelhante ao que se diz, ao que o Supremo disse que o Bolsonaro fez, com a diferença que em 37 não foi uma tentativa de golpe de Estado, foi um golpe de Estado. E agora foi uma tentativa de golpe de Estado. O que Bolsonaro queria era fazer um Estado novo, ou um novo Estado novo, se você preferir. E é interessante porque Getúlio Vargas, no discurso em 10 de novembro de 37, diz as exigências do... Detesto essa palavra. Exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo. Olha como eles travestem o golpe de uma vontade popular. Eles travestem o golpe com aquelas expressões... sacrifício pela causa pública, bem da coletividade, servir à nação, uma figura abnegada, segurança nacional, tudo mentira, os caras não querem largar o osso, né? Bom, as exigências do momento histórico e as solicitações do interesse coletivo reclamam por vezes, imperiosamente, a adoção de medidas que afetam, olha que conversinha mole, que afetam os pressupostos e convenções do regime. Convenções do regime é o chamado Estado Democrático de Direito. Nem era, né? Porque a gente estava numa ditadura. Bom, os próprios quadros institucionais, os processos e os métodos do governo. Olha que interessante.
que exigências do momento histórico, ou seja, a decisão que eu tomei de não deixar ter eleição, que ele chama de exigências do momento histórico, e as solicitações do interesse coletivo, na verdade, o interesse individual e do grupo político dele, por vezes reclamam a adoção de medidas que afetam os pressupostos e convenções. Pressupostos e convenções do regime são as regras estabelecidas. Ia ter eleição dali a um ano. Meses, aliás. E aí então Getúlio Vargas dá o golpe. Com um plano picareta, uma mentira picareta. Inventaram um tal do plano Cohen, um possível ataque comunista, e aí deu-se o Estado Novo, deu-se em 1937 e o Brasil viveu sob um regime ditatorial, né? Então, as acusações, as imputações e a condenação de Jair Bolsonaro e os 7 réus mostra que a gente tem que avançar e tem que mudar para que a nossa agenda não passe mais por esse absurdo, essa barbaridade, que é trabalhar com a possibilidade de que tem um grupo político que trabalha fora das regras para permanecer ou para entrar. A simples possibilidade disso acontecer, ainda que tenha se dado no campo da cogitação, ainda que Luiz Fux esteja certo no voto brilhante que ele deu, diga-se de passagem, quero reafirmar, ainda que usando todo o rigor, todas as ressalvas e tal, e você diga, não passou de cogitação, como é que pode cogitar? Como é que pode considerar a possibilidade de um estado de sítio? Como é que pode considerar a possibilidade de um autogolpe? Como é que pode considerar a possibilidade de não permitir a eleição? Como é que pode considerar? Eu falei que o novo Estado Novo talvez fosse o interesse de Jair Bolsonaro. Em 1955, tentou-se um golpe contra a eleição de Juscelino Kubitschek, que tinha sido eleito. E não queriam que ele tomasse posse. E foi preciso um contragolpe, um golpe, dado pelo ministro da Guerra, pelo Henrique Lott, para garantir a posse do Juscelino. Você entende? Precisou o cara ir para a rua com um milico, invadir, cercar o Catete, o Palácio do Catete, que era a sede do governo central, para que se garantisse a posse de Juscelino Kubitschek. Então é um país com uma estabilidade institucional absurda, 2025, e a agenda do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser questões constitucionais da mais alta relevância, era um grupelho vagabundo, desclassificado, bando de idiotas. Jair Bolsonaro deveria ser condenado por, sei lá, burrice, pelas opções que ele fez contra a vacina, o trabalho que ele fez, a tensão institucional que ele provocou, e foi condenado agora por tentativa de golpe. Mas foi um grupo que tomou conta do Brasil, e foi um surto, que é um absurdo imaginar que a gente passa por isso. Os Estados Unidos estão passando por algo muito ruim na gestão de Donald Trump. Essa tensão, esse negócio de virada de mesa, de pode, não pode, sei lá o que vai acontecer. Ele, a rigor, não pode se reeleger, mas já tem gente falando que ele vai tentar se reeleger. Mas para a gente poder ter paz, e a gente vê os empresários tentando trabalhar, para a gente poder ter um pouco de paz, para a gente ter um ambiente institucional decente, arrumado, a gente tem que tirar da frente as viradas de mesa. Virada de mesa econômica, virada de mesa política. Não dá para ter isso. E quando eu falo virada de mesa econômica, eu me refiro à pedalada da Dilma, me refiro a essa irresponsabilidade fiscal do atual governo, completamente irresponsável. Um governo que faz um discurso mequetrefe, diga-se de passagem, para sustentar as opções
de expansão das despesas do governo. Você ouve o presidente Lula falando, ele parece que está dirigindo um país, nossa, de alto desempenho. Ontem ele deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da Band, a Adriana Araújo esteve em Brasília entrevistando. Eu olhava as respostas e falava, mas que país que ele está dirigindo? Que país que ele está dirigindo? Quando ele fala de economia, né? Não é o mesmo país em que a gente vive, definitivamente não é o mesmo país, é um outro país, é um país paralelo. Então a gente não pode, a gente tem que ter uma estabilidade econômica. Agora a gente tem que ter uma estabilidade política. Nós vamos ter eleição em 2026, olha a agenda de anistia. Anistia? Tem cabimento fazer anistia de Jair Bolsonaro? Por que anistia de Jair Bolsonaro? Qual o motivo vai dar anistia? Quer dizer, a gente está admitindo que o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro errado, é isso? Enfim, o que eu queria ponderar aqui não dá para ter um país estável, não dá para ter um país que progride, não dá para ter um país que avança, onde as pessoas aportam recursos e tem uma taxa de retorno decente, com uma agenda tão ruim, tão negativa, quanto a que a gente tem na esfera política, aonde a gente fica discutindo se fulano deu golpe ou não deu golpe. Na Inglaterra não discutem se deu golpe ou não deu golpe. É isso. Nós vamos ter estabilidade política. Ganhou a eleição, o outro que perdeu sai e não precisa felicitar, não precisa, não quero passar faixa porque eu estou de biquinho, que o Jair Bolsonaro fez biquinho, viajou para não passar faixa, coisa ridícula. Tudo bem, não quer passar nos Estados Unidos, passa a faixa. O Biden não tem faixa, o Biden entregou o cargo, entregou a presidência para o Donald Trump. Ali é uma coisa civilizada, por mais que tenha entregue ao Donald Trump, seja o Donald Trump. A gente tem que buscar uma coisa assim aqui no Brasil. E para isso, todos os políticos da esquerda e da direita têm que parar e pensar, botar a mão na consciência e falar que país que a gente quer construir. O país vagabundo que sai da cabeça dessa gente ou o país de primeira qualidade que a gente precisa e merece. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.